Olá, muito boa tarde, bem-vindos e bem-vindas uma vez mais ao consultório desta sexta-feira. A apendicite aguda é uma das causas mais comuns de cirurgia de urgência em todo o mundo. Afeta crianças, jovens e adultos e, quando não diagnosticada a tempo, pode evoluir para complicações graves. O Dr. Marcelo Costa, cirurgião-geral, vai ajudar-nos a perceber quais são os sinais de alarme, porque a rapidez no diagnóstico é decisiva e isso não pode ser aliado. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado por estar connosco no consultório para falarmos sobre este tópico que, invariavelmente, algum de nós já contactou com ele, direta ou indiretamente. Porque é que é importante, então, falarmos de apendicite aguda? Ora, muito boa tarde. Antes de mais, obrigado por esta oportunidade de estar aqui presente para esclarecer de uma patologia que é extremamente frequente, uma das principais causas de vinda à urgência de cirurgia geral. Não é? É um problema clássico. Toda a gente conhece alguém que tem ou teve uma apendicite aguda, em alguns no tempo. E, efetivamente, o apêndice é um órgão extremamente misterioso quanto à sua função. Até há bem pouco tempo achávamos que aquilo que era uma redundância, um remanescente evolutivo que sem importância nenhuma. Hoje em dia vamos tendo a noção que o apêndice tem alguma função para o nosso corpo, sistema imunológico, de reservatório das bactérias boas, ditas boas, que ajudam na digestão e que colonizam o nosso tubo digestivo. O que é importante falar? O apêndice, do que nós sabemos, é um órgão que tem em abundância tecido linfóide, tecido imunitário, em que é importante para reconhecer alguma agressão que exista no nosso tubo digestivo. Tirando isso, está presente em uma grande quantidade de mamíferos, principalmente nos herbívoros, e achamos que tem a ver mesmo com estas bactérias que ajudam na digestão, na digestão essencialmente dos produtos verdes, da fermentação, e porque os carnívoros, a maior parte deles não tem apêndice, portanto é daí que se acha que venha este papel do apêndice. Tirando isso, infelizmente é um órgão que dá mais trabalho do que propriamente nos ajuda, porque nós sabemos que tirando o apêndice a uma pessoa vai fazer uma vida depois completamente normal. É certo que até existe alguma evidência que algumas patologias pode existir algum benefício de remover o apêndice, como por exemplo na colite ulcerosa, que é uma doença essencialmente autoimune, mas também de uma causa muito variada. Mas tirando isso, quando existe uma apendicite aguda, remover o apêndice não provoca dano. E vamos olhar então precisamente aquilo que são os sintomas típicos e que indicam uma apendicite aguda. Quais são? Pronto, o apêndice, aquilo que vem nos livros, e nem sempre os doentes aparecem conforme vem nos livros, é que começa com um mal-estar vago, essencialmente na região do estômago ou à volta do umbigo, que passado algumas horas se desloca para a região do quadrante inferior direito do abdômen, que é a localização do apêndice. E isto surge num decurso de horas, mas na verdade o apêndice, que por si só é um órgão que habitualmente até está solto dentro da barriga, pode estar tanto no quadrante inferior direito, no esquerdo, no quadrante superior, e por isso ser uma grande dificuldade de chegar à conclusão diagnóstica muitas vezes, mas na grande maioria dos casos consegue-se perceber porque o doente tem uma dor à palpação na fossa ilíaca direita e queixa-se de dor nessa zona. Pode surgir com o decurso da doença a febre, que já denuncia uma infecção mais grave, podem surgir os vômitos e a diarreia, que não são sintomas específicos, mas que podem surgir efetivamente com a doença. Vamos olhar aquilo que é o diagnóstico e porque é que há esta necessidade dele ser feito com relativa rapidez. Não é? Pronto, aí nós temos que perceber que também atualmente tem existido alguma mudança daquilo que nós pensávamos ser a gênese da doença, porque o conceito passado dizia-nos que a apendicite aguda era uma doença que começava com uma obstrução do lúmen do apêndice, quer seja por um fecalito, que é material fecal calcificado que obstruía o lúmen do apêndice, ou por hiperplasia ou hipertrofia deste tecido na base do apêndice, também o causava obstrução. E achava-se que com o progredir dessa obstrução o apêndice ficava tenso, aumentava de tamanho e podia até perfurar para dentro do abdômen, causando uma infecção intraabdominal extremamente grave. Mas ultimamente tem surgido uma corrente diferente,
que não se entende bem porquê, mas existem dois tipos de apendicite aguda. Uma que pode complicar em muito poucas horas, que se apresenta de imediato com perfuração, mais grave, mais severa, e uma apendicite aguda que, independentemente do tempo de evolução, acaba por ser sempre relativamente indolente. Ou seja, que o indivíduo pode vir à urgência já com uma dor abdominal com 3 dias e que mesmo nesta fase depois vai ao bloco e tem uma apendicite aguda não complicada. E é importante fazer esta diferenciação e nós conseguimos, com os métodos de imagem, perceber quais são os apêndices que estão efetivamente complicados, com perfuração, com abscesso junto ao apêndice já, e aqueles que têm só uma inflamação à volta do apêndice. E isto hoje em dia é extremamente importante, porque tem surgido, apesar de ser uma patologia tipicamente cirúrgica, desde sempre, o doente tem uma apendicite aguda, é operado ao apêndice, fica sem apêndice, tem surgido alguma corrente na comunidade científica que defende que pode ser tratado conservadoramente em alguns casos, ou seja, só com antibiótico, que tem sido assim a última coisa que se tem falado mais. Contra isso vai o facto de existe um risco de recorrência dos sintomas de cerca de 30%. Uma pessoa não tirando o apêndice pode-se perder uma oportunidade de diagnóstico de um cancro, que às vezes está no género da apendicite aguda, embora seja extremamente raro e anda ali à volta de 1%. Mas isso dá-nos relativa segurança e tranquilidade para dizer que o apêndice deve ser operado, desde que não esteja complicado, num período de 24 horas. Okay? É um período que há ali um doente que, por exemplo, tem uma apendicite aguda por volta da meia-noite, 1 da manhã, pode seguramente esperar por uma equipa fresca na manhã seguinte para ser operado, não precisa de ir a correr para o bloco. Olhando para aquele que é o seu exemplo em particular e na nossa realidade portuguesa, conseguimos ter uma ideia do número de casos por ano que existem de apendicite aguda e de cirurgias que acontecem por esse motivo? Sinceramente, a nível nacional eu não estou por dentro de uma base de registro das apendicites agudas todas que temos tido, mas é sem dúvida entre a apendicite aguda e a colestite aguda, a inflamação da vesícula, das patologias mais frequentes no serviço de urgência a nível intra-abdominal, sem dúvida. Eu diria que, pelo menos no meu hospital, que serve uma população de 500 mil pessoas, anda à volta dos 400, 500 casos de apendicite por ano. Ou seja, números muito substanciais. Quais são aqui os principais fatores de risco para desenvolver uma apendicite? Ora bem, não existe grandes estudos nesse sentido, por ser uma patologia tão frequente e praticamente inevitável quando tem para acontecer. Mas fala-se essencialmente de uma dieta pobre em fibras, rica em comida processada, que é a dieta com maior prejuízo para a nossa saúde intestinal, possa estar relacionado com uma incidência maior de apendicite aguda. No entanto, fazer uma dieta que tenha isso em consideração e rica em fibras e com comidas naturais não lhe tira o risco de ter uma apendicite aguda. Vamos olhar precisamente aquilo que são os cuidados a ter desde o momento em que se sentem os primeiros sintomas e que muitas vezes a pessoa não percebe o que é que estará a acontecer, será uma simples dor de barriga, se poderá ser um enjoo motivado por outra situação ou mesmo uma situação de febre que poderá ter outro tipo de origem. Existem aqui sintomas muito concretos que as pessoas têm que estar atentas e qual é aqui o percurso que devem seguir? Efetivamente, esta dor que surge como mal-estar epigástrico, depois paira ali na região umbilical e posteriormente acaba por migrar e tornar-se fixa na região do quadrante inferior direito, é a dor clássica. Agora, uma dor abdominal, quer seja aqui, tem um diagnóstico diferencial muito extenso. Quando é que nós devemos estar atentos? Quando esta dor não melhora, quando tomamos um paracetamol, por exemplo, um brufeno, quando a febre acompanha, quando temos alguma dificuldade em nos levantarmos e notamos que esta dor está pior quando cambiamos e obriga-nos a ficar deitados e muitas vezes até encolhidos para diminuir a tensão ali na barriga, isto é claramente um sinal de gravidade e que deve motivar uma observação por uma equipa médica. Não deixa de ser comum que exista aqui até alguma confusão com uma cólica renal? Não, e esse é um dos diagnósticos diferenciais importantes, porque a cólica renal também se pode manifestar com dor nesta região, dependendo do sítio onde esteja o cálculo, não é? Que faz aquele trajeto todo desde o rim que está nas costas até à região da bexiga, e se apanharmos aí pode dar uma dor nesta região,
que habitualmente irradia para as costas, mas também é complexo, porque o apêndice pode irradiar para as costas, não é? De qualquer das formas, essa dor com febre também deve ser observada com urgência, por uma cólica renal com febre. Não é o habitual, pode denunciar uma infecção urinária também ela grave. Tocou aí ao de leve sobre a questão de poder existir uma perfuração e das consequências que isso pode ter. Vamos olhar então para esses riscos e como é que a nossa saúde fica perante uma situação como essa? É assim, se nós olharmos para o risco disso poder vir a acontecer, eu não lhe consigo dar em números concretos. Classicamente pensava-se que se esperássemos muito, a apendicite aguda ia inevitavelmente acabar por perfurar, criar um abscesso junto ao apêndice e uma peritonite, uma infecção generalizada da barriga. Isso às vezes acontece. Não sabemos ao certo se isso vem desde uma apendicite aguda desde há muito tempo. Sabemos que uma apendicite aguda complicada, que espero, vai sempre piorar. A grande diferença que existe é que a perfuração é basicamente aquilo que vai diferenciar de uma apendicite aguda não complicada. Quando o indivíduo chega com a apendicite aguda, é operado ou fica em vigilância, a fazer antibiótico e depois de ser operado no dia a seguir vai embora, ou aquele com uma apendicite aguda perfurada que tem que imediatamente ser operado ou fazer outro tipo de procedimento, se houver, por exemplo, um abscesso muito grande, uma drenagem, e ser internado e ficar uns dias a fazer antibiótico, independentemente daquilo que seja o tratamento executado. E quando falamos da cirurgia aqui em causa, que características é que ela tem? Portanto, estamos a falar de algo complexo, relativamente simples. O pós-operatório é um pós-operatório também linear, sem grandes complicações. Do que é que falamos? É engraçado, eu por acaso quando comecei o internato de cirurgia, a apendicite aguda é sempre aquela cirurgia que o interno de cirurgia aspira a fazer, não é? A primeira cirurgia abdominal. E eu tive uma formação em que um dos orientadores da formação me disse: a apendicite aguda é das patologias mais diferentes, mais matreiras que há, porque quando me perguntaram qual era a cirurgia mais rápida que eu tinha feito, era um apêndice, demorei 10 minutos, e depois perguntaram-me qual era a mais lenta, e eu disse que foi um apêndice, demorei 5 horas. Portanto, é extremamente variável. Uma apendicite aguda não complicada é, sim, simples. É um procedimento com poucos gestos, que obriga a laqueação da artéria do apêndice, a laqueação da base do apêndice e a extração da peça, talvez alguma limpeza naquela região abdominal, mas nos casos das apendicites agudas complicadas, às vezes nem o apêndice se identifica, é só um grande abscesso e perdemos ali muito tempo a garantir que a cavidade abdominal está plenamente limpa. Recuperação. Como é que falamos desta recuperação? Bom, o pós-operatório, numa apendicite aguda não complicada, o doente começa a dieta algumas horas depois da cirurgia, desde que não tenha náuseas nem vômitos que podem surgir com anestesia, progride livremente na dieta, em poucas horas pode-se sentar no cadeirão, no dia a seguir arranca para casa, se estiver tudo bem. Existem aqui depois consequências plausíveis no pós-operatório de ficar sem o apêndice? Não, um indivíduo que tenha sido submetido a uma apendicectomia faz uma vida completamente normal. Nós até na consulta de follow-up olhamos para as feridas, vê se não há nenhuma complicação das feridas, uma hérnia que possa ter surgido, e depois dizemos ao doente para fazer de conta que não foi operado. Muito bem.